Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na segunda parte, intitulada As Considerações Teológicas, de um ensaio intitulado O Número dos Eleitos, escrito por Dom Bernard Moirechou, monge beneditino. Estamos aqui no item 2 dessa segunda parte, as graças da última hora. A doutrina tradicional que expomos sobre o número dos eleitos nos leva a considerar aquilo que se chama as graças de última hora. Com efeito, é possível objetar a tese do pequeno número dos salvos. É possível objetar a tese do pequeno número dos salvos a existência das graças de última hora, dispensadas aos fiéis na forma dos últimos sacramentos. De fato, inúmeros são os cristãos, até em países onde são raras as práticas religiosas, que morrem munidos dos sacramentos, e por isso com penhor de salvação. Essa objeção traz um problema que deve ser tratado com bastante reserva. Acreditamos nas graças de última hora. Estamos convencidos de que no momento em que a alma vai entrar na eternidade, o diabo faz de tudo para perdê-la, bem como a misericórdia divina empreende um supremo esforço para salvá-la. O Padre, que é o agente exterior da misericórdia, tem de redobrar o zelo para lhe secundar os efeitos, e sem nunca desencorajar-se, multiplicar-se à roda do moribundo, experimentar todos os expedientes e valer-se de todos os meios e instrumentos, a fim de lograr uma boa confissão e ministrar ao confessando os divinos remédios de que o sacerdote é depositário. Trava-se uma luta decisiva. O prêmio é uma alma resgatada para Jesus Cristo. Não obstante essa alma tenha abusado das graças, um bom padre jamais deve desesperar da salvação dela. De certo, existem almas que se salvaram na última hora. O ministério do Padre, nesta hora terrível, tem as suas consolações. Mas quantas almas foram salvas assim? Ao lado das consolações, quantas não serão as tristezas e as decepções cujo segredo o Padre deve guardar? Dizíamos, quantas almas foram salvas assim, isto é, quantas morreram em disposições realmente consoladoras em relação ao número daquelas sobre cuja morte pairam as mais dolorosas incertezas. Apelamos à experiência dos bons padres. Dentre os mortos que enterram, há aqueles que foram levados por uma morte súbita, dos quais não é possível sequer invocar uma tênue presunção de que se aceitariam os sacramentos. Há outros que receberam a extrema-unção quando já haviam perdido toda a consciência, ou quase.
Há outros ainda, dos quais o padre, instado pelo tempo e atrapalhado pelos circunstantes ao doente, mal tivera tempo de receber uma abjuração sumária das faltas de uma longa vida. Essas três categorias, para as quais as apreensões se justificam, e muito, abrange grande parte dos moribundos, sobretudo nos dias de hoje. Sobram aqueles, relativamente raros, aos pés dos quais o padre goza de todas as facilidades de contato e cuja confissão prepara com as devidas exortações. Ora, até para estes moribundos, de quem seria lícito esperar algo, existem motivos de temor. Tremem ante a luta, cujas perícias preveem e adivinham com maior clareza. Decidem abandonar os maus hábitos enraizados, pisotear o respeito humano que os tiranizava e restituir o bem mal adquirido. Quantas dificuldades não deve superar a graça a fim de converter até o fundo um pecador doente, de modo a lhe assegurar a salvação caso ele chegue a morrer. O padre, que avalia a situação com critérios divinos, é obrigado a concordar. E aqui não há exagero, que as conversões de última hora são raras e que geralmente se morre como se viveu, ou antes, morre-se como se mereceu morrer. Ademais, eis a contraprova que justiça a apreciação. Que justifica a apreciação. Dentre as pessoas que, depois de receber os sacramentos, escapam à sepultura, quão poucas dão exemplo de uma verdadeira mudança de vida, da vida que Deus devolveu como por milagre. Com poucos se preocupam em reparar os defeitos, segundo a ótica cristã, da existência passada. Eis o motivo. Abstendo-nos de negar as graças e conversões de última hora, dizíamos, eis o motivo, porque acreditamos que esse supremo esforço da misericórdia divina não impede que poucos sejam os eleitos, confirmando assim, não obstante as exceções que traz consigo, a regra geral de que, para bem morrer, é preciso começar a bem viver. Atenhamo-nos a essa regra para governo pessoal e conselho do próximo. Não vamos de encontro às indicações do Santo Evangelho, que nos apresenta o céu como a recompensa prometida à fidelidade, o salário das boas obras, o prêmio de uma corrida infatigável e a coroa reservada aos campeões valorosos. Nosso Senhor em pessoa não nos advertiu para que não esperássemos a última hora a fim de nos convertermos e ganharmos o céu? Aqui ele vai citar o Evangelho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita da penitência, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós, estando fora, começareis a bater à porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo-vos, dirá,
Não sei de onde vós sois. Lucas capítulo 13, versículos 24, 25. É a mesma resposta dada às virgens loucas que tardiamente batiam à porta da festa de núpcias. Disse-lhes o esposo: na verdade, vos digo que não vos conheço. Mateus, capítulo 25, versículo 12. Essas duas passagens nos mostram, conforme o pensamento dos padres e dos comentadores, uma espécie de panorama da penitência tardia, adiada para a hora da morte. Os desgraçados, surpresos em meio aos estertores, querem entrar pela porta, batendo desesperadamente. Mas como é o temor servil e não o desejo sincero de conversão que os estimula a bater, o Senhor não lhes abre a porta. Convém apagar os textos do Santo Evangelho, porque são assustadores? Não, convém antes concluir que o tempo propício à conversão é a vida presente. Não se deve esperar o momento derradeiro para retornar a Deus, cuja autoridade e preceito ignoramos e transgredimos de forma ultrajante durante longos anos. É uma presunção terrível. Depois de viver no pecado, vangloriar-se de morrer na graça. Com que brado não temos de alertar as almas para curá-las da presunção que as conduz à perdição eterna. Fazemos essas reflexões porque elas derivam de vosso Evangelho, ó Senhor Jesus. Não desconhecemos os mistérios da vossa misericórdia, impenetráveis como os de vossa justiça. Então, esse tópico aqui que eu acabei de ler, né? É muito propício, né? É uma meditação muito propícia para o tempo de Quaresma, né? Que é o tempo que a igreja nos oferece para anual, né? Para a nossa conversão, né? A conversão dos católicos, né? A mudança de vida de nós católicos, né? Por isso a igreja propõe várias coisas que nós podemos fazer, né? Nesse tempo. Além das penitências usuais, né? Em termos de mudança de vida, mudança de comportamento, né? Mortificações dos sentidos internos, né? Mortificações da vontade. É justamente por causa das observações que Dom Marichaux faz aqui, né? Da conversão antes da morte, né? Da conversão antes desse momento terrível, né? Que não nos garante absolutamente nada. Essa teoria de que na hora da morte a gente vai ter tempo de se converter, né? E ele fala, Dom Marichaux, com todo o cuidado e toda a delicadeza, né? E veja que nessa parte ele está fazendo considerações teológicas, né? Então,
o quão triste é, né, para nós que estamos aqui ainda vivos, né, vermos nossos amigos morrerem em situações lamentáveis, né? Vermos nossos parentes morrerem também em situações lamentáveis. Claro, nós fazemos todo o esforço que podemos, né, para essas conversões de última hora, né? Mas porque é a única coisa que nós podemos fazer, né? Nesses casos, né? E é muito triste, né, ver um parente morrer nessa situação, certo? Esse alerta que Dom Marichaux nos dá aqui nesse item que eu acabei de ler, né, é um alerta propriamente quaresmal, né? Um alerta que devia estar, né, em todos os púlpitos de nossas igrejas nesse tempo, né? Nesse tempo quaresmal, né? Um alerta que a igreja devia emitir, né, em alto e bom som em todas as missas, né, quaresmais, né? Agora nós temos agora mais 2 domingos, né, para que esses alertas sejam feitos, né? Mais 2 domingos de quaresma, né? Quão triste é ver um pecador que não teve tempo de se arrepender e mudar de vida, né, morrer. E o último trecho aqui é muito bonito, né? Fazemos essas reflexões porque elas derivam de vosso evangelho, ó Senhor Jesus, e não desconhecemos os mistérios da vossa misericórdia, impenetráveis como os de vossa justiça. É claro, ninguém pode afirmar nada, não é? Daquela alma específica, individual, que foi para a eternidade, né? É isso que ele está falando, né? Os mistérios da misericórdia são então insondáveis, da misericórdia divina são insondáveis, como também da justiça divina, né? Então, agora a terceira parte, o terceiro item dessa segunda parte, né, das considerações teológicas. Poucos e muitos. Quando falamos sobre o pequeno número dos eleitos, não queremos dizer um número pequeníssimo ou ínfimo. Limitamo-nos aos termos do Santo Evangelho. Poucos e muitos, que admitem mais e menos e deixam certa margem de interpretação. Pode acontecer que em certas épocas de paz e fervor, em que a igreja exerce livremente o seu ministério e abundam os santos, o pequeno número aumenta de forma considerável. Admitimos de boa mente que em alguns locais privilegiados, com o concurso de circunstâncias propícias, é possível que se salve a maioria dos cristãos. Essa declaração a fazemos porque nos parece derivar de uma observação imparcial e é de natureza tranquilizar as almas. Deus, que deseja que todas as almas se salvem, não determinou a priori, humanamente falando, limites fixos
ao número dos eleitos, aqui tem uma nota. O número dos eleitos está fixado no pensamento eterno de Deus, mas de modo que as orações e os esforços concorram, junto com a ação preveniente da graça, para a realização desse número, que em realidade corresponde ao fervor das orações e à intensidade dos esforços. Nesse sentido, a Igreja nos insta a pedir a Deus, no cânon da missa, em que se reza, sejamos contados no número dos eleitos. Essa é a nota. Voltando ao texto. O zelo dos bons padres e dos servos de Deus pode estender indefinidamente esse limite. Se é pequeno o número dos eleitos, deve-se à corrupção habitual do mundo e à negligência dos ministros do Evangelho. Quem ora pode quase sempre se salvar pela oração. Assim, não exageremos a doutrina do pequeno número dos eleitos, já de si mesma, bem assustadora. Prometemos explicação sobre a passagem de Belarmino, que citamos acima. Esse autor célebre, em santidade e ciência, um dos luminares da Companhia de Jesus, cardeal da Santa Igreja, com título de venerável, em algum passo diz que de mil cristãos, um a custo se salvará. O cardeal Belarmino, né? Ele foi depois canonizado e ele hoje é doutor da Igreja, né? Ele foi canonizado acho que ou por Pio XI ou por Pio XII. Depois vocês verificam isso aí. Quer dizer, demorou 400, 500 anos para a canonização dele, né? Eis as palavras de cardeal Belarmino. Os judeus eleitos não serão a milésima parte dos judeus condenados. E é lícito dizer o mesmo sobre a proporção do número dos cristãos. Fecha aspas. Então essa é a observação do cardeal Belarmino, né? De São Belarmino. De certo, essas palavras são terríveis, mas não menos terríveis que uma suposição atribuída a São Nilo, e muito menos que uma afirmação que se acha nos sermões do bem-aventurado Padre de la Colombière. O Padre de la Colombière foi o confessor por um período de tempo, né, de Santa Margarida Maria Lacoque, né? Ele é santo da igreja hoje. Eu não sei quem o canonizou. Aqui ele cita bem-aventurado, né? Então, e muito menos que uma afirmação que se acha nos sermões do bem-aventurado Padre de la Colombière, sobre que não vamos insistir para não obscurecer ainda mais o cenário do julgamento de Deus contra o mundo entregue ao pecado. De mais a mais, a passagem do Padre de la Colombière, diretor, e isso está aqui, ó, diretor da bem-aventurada Margarida Maria e amiga do coração de Jesus, a quem aludimos, é tão só a reprodução da apóstrofe aterradora de São João Crisóstomo ao povo de Antioquia, que já mencionamos. Que pensar dessas e de outras doutrinas semelhantes, encontradiças, por exemplo, nos escritos a justo título estimados do Padre de Saint-Just, autor ascético da Companhia de Jesus? Declaramos com toda clareza
que seria errado levá-las ao pé da letra e delas tirar consequências demasiado angustiantes. Os autores piedosos que emitiram tais pareceres não pretendiam pronunciar uma sentença definitiva, o que não cabe ao homem, mas simplesmente exprimir os temores e angústias que a ingratidão dos cristãos e os percalços da salvação motivaram. Em suma, eles se propuseram a tratar um dos lados de um problema necessariamente obscuro, e não o conjunto dele com todos os seus aspectos. Eles falaram a exemplo do apóstolo São Pedro na sua primeira epístola. E se o justo a custo será salvo, o ímpio e o pecador, onde comparecerão? 1 Pedro 4,18. O justo a custo será salvo. Esta é a exclamação de quem considere a justiça de Deus a puridade. E essa justiça, incisiva e penetrante, como só ela, é de tal natureza que até a justiça humana, mais alicerçada, não consegue ficar de pé diante dela. Sopesando o rigor dessa justiça e considerando as exigências da santidade de Deus, temiam os santos pela própria salvação e se perguntavam: quem há de se salvar? Daí os cálculos que lhes vinham à pluma e as apóstrofes que lhes saíam dos lábios. Não obstante, estimulavam em todos a confiança. Aos fracos, aos pequenos e aos pecadores arrependidos, exortavam de mãos postas para que se abandonasse à misericórdia de Deus, cujo seio era sempre assaz amplo para recebê-los a todos. A expressão que resume à maravilha os diversos aspectos desse problema terrível, disse-a Santo Agostinho ao falar de sua santa mãe, Mônica. Infeliz da vida humana, embora louvável, se a julgam sem misericórdia. Ao lado da justiça há a misericórdia. Logo sejamos confiantes. Em vós espero, Senhor, e nunca serei confundido. Essa é a expressão de Santo Agostinho, né? Em vós espero, Senhor, e nunca serei confundido. É de um salmo que eu não sei qual que é, que também não tem a referência desse salmo. Confundido, né? É a expressão sempre constante nos salmos, né? É da confusão. É o pedido do salmista para não ser confundido, para não haver confusão na cabeça dele, né? Voltando às citações de Belarmino e outros autores ascéticos, repetimos que não se deve, de forma nenhuma, considerá-las como sentenças definitivas. Considerando-se o estado do mundo, o mais prudente é apegar-se às palavras do Senhor, poucos e muitos, sem lhes forçar a mão. Nelas há o que se temer, mas num temor que traz consigo uma confiança e estimula a vigilância. Tirante isso, os pareceres dos veneráveis Belarmino e de La Colombière, com efeito meramente combinatório, dão o que pensar. Quando se punham a escrever, esses personagens santos e ilustres
não duvidavam do amor de Deus pelas criaturas, nem da vontade dele em salvar todos os homens, nem ainda da ternura do coração de Jesus pelos pecadores. Ou seja, eles não eram de temperamento calvinista ou jansenista. Calvinista e jansenista ele cita por quê? Bom, primeiro porque o calvinismo e o jansenismo é assim mesmo, né? Mas porque Bellarmino viveu na época do calvinismo, né? E o padre de la Colombière viveu na época jansenista, né? O padre de la Colombière morreu antes de Santa Margarida, final do século XVII, né? Que o jansenismo já existia a todo vapor, né? Cadê? O Bellarmino do século XVI, né? Do século da Reforma, né? Da Revolução Luterana e Calvinista. Então, eles não eram de temperamento calvinista ou jansenista, né? Destarte, é justo abster-se de qualquer epíteto pejorativo se considerarmos a casta de homens que conservam a antiga tese tradicional do pequeno número dos eleitos. O cardeal Bellarmino e o padre de la Colombière, glórias da Companhia de Jesus, não enxergavam o estado do mundo, da igreja e das almas com os olhos e a partir do ângulo de um outro jesuíta, o padre Castellin, que atualmente patrocina, com exagero inaudito, a teoria moderna do grande número dos eleitos. Estimamos que o sentimento dos dois veneráveis tem um peso bem diferente do sentimento de seu confrade contemporâneo. Bom, são épocas diferentes da ordem dos jesuítas, né? Infelizmente. Para nós, né? Cingimos-nos à velha tradição, que decorre das palavras do Salvador. Poucos e muitos. E não obstante, bradamos aos cristãos e quiséramos bradar para todos os homens. Esperai, orai e sereis salvos. Então, aqui tem uma nota. Enquanto escrevíamos estas linhas, chegou às nossas mãos a bula de indicação do jubileu. Trata-se do jubileu de 1900. Nosso Santo Pai e o Papa nela apregoa a doutrina do grande número, mas relativamente pequeno, dos eleitos. Abre aspas. Não que o século seja estéril em boas obras e glórias cristãs. Graças a Deus, os grandes exemplos abundam em contrário. Podemos ver que não existe nenhuma virtude que de tão elevada e árdua nela não se sobressaia um grande número de almas, pois a religião cristã possui uma força interior, de origem divina, que, de forma perpétua, sem que seja possível esgotamento, engendra e alimenta as virtudes. Fecha aspas. Eis então o grande número de almas que marcham decididas no caminho da salvação. Todavia, é esse grande número relativamente pequeno, se comparado aos que andam no caminho da perdição. Abre aspas. Porém, continua Leão XIII, se voltarmos nosso olhar e o dirigirmos para o outro lado, quantas trevas e quantos erros!
Que vasta multidão de almas a correr em direção à morte eterna. Sufoca-nos uma angústia pessoal. Fecha aspas. A vasta multidão, infelizmente, é o grande número. Se bem que os bons cristãos também perfaçam um grande número. Então, esse texto que nós estamos lendo, né, do Maharshoa, né, ele foi escrito nessa época, né, dessa declaração, decretação do jubileu, né, por Leão XIII, né. Leão XIII, ele faleceu em 1903, né, quando entrou o Papa Pio X, né. Então, temos aí a indicação da data do texto, né. Pois bem, então, aqui nós vamos parar a nossa leitura e deixar o finalzinho do texto do Dom Maharshoa para o nosso próximo encontro. Volto aqui nessa última parte, né? Ele, digamos assim, ele comenta textos de São Roberto Bellarmino e o padre de la Colombière, que também é santo hoje, né? Que são pessoas que escreveram muito rigidamente, ou muito, digamos assim, o que eles tentam fazer é colocar números nessas palavras, poucos e muitos, né? São Roberto Bellarmino fala a milésima parte dos judeus condenados, enfim. E o que o Dom Maharshoa nos alerta é para que a gente não tente colocar números, fazer cálculos e nos agarrarmos às expressões poucos e muitos, que de época a época pode variar, não é? E para que a gente também nos estimule a pertencer, não é? A esses poucos, que podem ser muitos, como ele fala aqui a respeito dessa bula papal que decretou o jubileu de 1900, né? Tá certo? Então eu queria abrir para, se houver alguma observação ou comentário sobre a leitura de hoje. Professor. Sim. Esse texto desse final trata exatamente do que, quando o senhor começou a leitura, me ocorreu, que é imaginar, tentar entender, não imaginar, né, fazer cálculo não é o caso, mas meditar sobre a questão do número, que, ao fim e ao cabo, não é em si mesmo relevante, dada a nossa dificuldade de cumprir os preceitos, né, para o fim da nossa salvação. A Ana Paula falou ontem muito bem, nós rezamos o Pai Nosso todos os dias, ali está praticamente o que nosso Senhor nos disse para que nós disséssemos, para o fim de que ele fosse devidamente louvado e para alcançarmos a nossa salvação. São os pedidos que nós temos que fazer. Exato. E é uma luta diária com tudo que está ali, né, professor? Porque nós temos no mundo, a gente se arma de oração, mas a gente sai no mundo, de certa forma, desprovido, né? Completamente desarmados.
É. Mesmo porque a própria expressão sair no mundo é, deu uma travada aqui. Eu estou querendo comentar essa expressão sair ao mundo que você acabou de falar, Cristina. Ela é uma expressão que nos leva à impressão de que só quando a gente sair de casa, abrir a porta, sair, trancar a porta e pôr o pé na rua, é que a gente está no mundo. Antigamente era assim. Mas hoje, o mundo entra na nossa casa a todo momento, né? Por causa da nossa vida tecnológica, né? Então, não é que a gente hoje sai ao mundo. O mundo entra na nossa cabeça, na nossa casa, na nossa família, absolutamente todo um instante, né? O difícil é fechar a porta para o mundo hoje da nossa casa, né? Ou da nossa família, ou da nossa mente, né? Isso é que é terrível para nós hoje, né? Então, o mundo está aí. Ele está onipresente, nos solicitando atenção e nos solicitando a adesão. Nós temos que falar não ou sim. E o clima, né, professor, é exatamente assim, contrário a tudo que a gente está vendo nesses últimos dias. O mundo está, até dentro da própria igreja, sempre nos dizendo que tudo isso é um exagero, que tudo isso leva a doenças mentais, que tudo isso são coisas passadas de pessoas atrasadas que viveram num tempo que não existia esse conhecimento maravilhoso da ciência, né? Não, exagero no melhor caso, né? Exagero porque é aquilo que você falou na segunda parte que você falou aí. Não é só exagero, é exagero no primeiro momento, mas é um mal em si, porque leva você a adoecer. Exatamente. Essas suas ideias, elas são exagero no primeiro momento, mas depois um mal. Você tem que mudar essas ideias, porque elas te adoecem. Para ser uma pessoa boa, não ser amarga, ser sadia, É. sadia. Depois é só você procurar Freud e a farmacologia. É muito simples. E uma pessoa para fazer tatuagem, né, em você. Aí fica o trio. Ótimo. É, isso mesmo. Juliana mandou um coraçãozinho. Mais alguma observação, algum comentário, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia e um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.